Boa noite para todos os irmãos, boa noite para todas as irmãs também, que estão aqui, né, irmãos, no nosso canal, aqui da Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Bom, mais uma noite maravilhosa, né, irmãos? E fala a vocês, irmãos, como que é bom nós estarmos aqui, né, irmão? Na presença de Deus, Deus verdadeiro, né, irmão? Criador dos céus e da terra. E o seu Filho Jesus Cristo, que está sempre conosco também, né, irmãos? Porque assim é a vida de um justo verdadeiro. De uma pessoa que anda na luz da palavra de Deus. De uma pessoa que se conserva de pé na presença dele até hoje. E uma coisa tão importante, né, irmãos? De nós estarmos aqui, nesse horário aqui, 00:08, do dia 19 de maio de 2020. O horário que estou gravando este podcast. Irmãos, Deus mais uma ordem e mandou falar deste assunto. Um assunto que, assim, por dizer, não é um assunto assim difícil de entender. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Você tem TV, como tem alguns que tem, né? Tem computador? Tá contente com o teu computador? Você tá contente com o teu celular? Tá contente com tudo que você tem? Tá contente com o seu pendrive? Tá contente com os móveis, a casa, o dinheiro? Tá tudo ótimo para você? Eu sempre quis falar sobre esse assunto num podcast, irmãos. Graças a Deus, hoje Deus confirmou de falar sobre esse assunto. Irmãos, tudo que a gente tem de tesouro na terra, a gente não vai levar para o céu. Vocês sabiam disso? A gente jamais vai levar nada aqui da terra para os céus. Até porque, irmãos, Deus sempre fala na sua palavra. Você tem que viver do pouco. Sobre muito te colocarei. Ser fiel no pouco. Ter fidelidade. Né, irmão? Ter mansidão. Né? Usar do fruto do Espírito. E o mais importante, a gente tem que ter uma atenção dobrada para não ficar excessivo com as coisas materiais. Sabe o que edifica? É as coisas espirituais. As coisas materiais, dependendo do seu uso que você faz, né, irmão? Você faz por benefício da obra de Deus. Mas se você não tomar cuidado, você cai em pecado. Você cai na mão do Satanás, cai no laço do passarinho, cai na peste perniciosa. Irmãos, é como fala, tudo que você vê pode ser visto e bem por seus olhos, mas nem todas as coisas convêm. Então é importante você guardar isso e ter um discernimento tremendo aqui, irmãos. O assunto, irmão, desse nosso 27º podcast é nossos bens e o reino. Presta muita atenção, você que está grudado com as coisas materiais. Irmão, você pode ter o bom do melhor. Você pode ser pobre, você pode ser rico. Lembra de uma coisa, você não leva nada aos céus. Aleluia, teu santo nome. Você pode acumular os bens que você for, você não leva nada. Então é importante você entender esse contexto que nós vamos falar essa noite. É um assunto extenso. Provavelmente nós vamos levar umas horinhas para explicar cada detalhe desse assunto. É importante sempre nós focarmos na palavra de Deus para aprender cada vez mais. Uma coisa que eu falo para vocês, irmão, de coração. Se tem uma coisa que eu nunca fui, irmão, na minha vida, é ganancioso. Sabe o que é uma pessoa gananciosa? É que nem uma pessoa avarenta. É uma pessoa que ama dinheiro. É uma pessoa que está à procura só dos bens materiais. Está preocupado só com o que vai comprar, o que vai precisar, entendeu? Só de se enriquecer, só de ser milionário. A gente falou de um assunto, um tempo atrás, chamado a comercialização da fé. Vocês lembram que eu falei para vocês que o evangelho também é vendido? Então, e o pessoal não se aproveita do dinheiro? Só que dessa vez, irmãos, é no consenso geral. É envolvido com a família, é envolvido com as pessoas no dia a dia. Esse negócio de bens, sabe, irmãos? Por isso que eu falo para você que nada vai ficar, irmãos, aleluia, aqui nessa terra. Tudo vai ser destruído. Sabe como Jesus fala lá no templo? Deixe essas pedras. Em verdade eu vos digo que nenhuma pedra ficará de pé que não seja derribada. Jesus falou que viria uma grande destruição. Este mundo aqui, irmão, é do maligno, como Deus fala nas Escrituras. Então esse ensinamento, ele vai deixar bem claro sobre a importância de nós termos alguns bens. Sim, a gente tem que ter cuidado, não acumular tesouro na terra, não é verdade? Onde a traça e a ferrugem corrói. A gente tem que guardar, mas acumular tesouro dos céus. A gente vai deixar isso bem claro nesse assunto. Nós vamos falar, irmão, do perigo da avareza. Nós temos um artigo que eu peguei aqui, do que eu vou explicar, porque o assunto é extenso. E vai explicar exatamente sobre a avareza. Vocês vão prestar atenção quando eu chegar nesse assunto. Nós vamos falar também sobre a abundância de bens. Sabe essa abundância de bens? Você vai entender depois, num outro aspecto, sobre a tal abundância de bens.
E o campo produziu com abundância, que é um outro item que nós vamos falar também. O trabalho do homem só para fazer cereiros, sabe, irmão? O trabalho que o homem faz para fazer os seus cereiros. Tem gente que trabalha com sabedoria, né? Realmente ele trabalha na honestidade dele, sabe? Para fazer o seu trabalho humildemente, como a gente vai dizer nesse artigo aqui, ó, ande humildemente para obter a bênção de Deus. Esse aqui não faz desse artigo aqui, ó. Confiou demais nos seus bens materiais. Aqui, irmãos, nós vamos colocar um aspecto sobre os tipos de árvores, por exemplo. Não é verdade? Sobre o dinheiro, a riqueza. Aí nós vamos entrar depois nas lições de destaque, que é o lugar dos bens materiais na vida do crente. O lugar dos bens materiais na vida do crente. Como que você vai ter que tomar este cuidado sobre esses bens? Não é verdade? As palavras vai deixar bem claro e específica sobre isso. Aí nós vamos entrar no outro artigo depois daqui. Os bens materiais são bênção ou maldição? Aí eu separei um artigo aqui para falar sobre a bênção ou a maldição. Aí vai ter umas partes bíblicas que a gente vai dizer sobre isso, tá? Para vocês entenderem muito bem do que a gente está falando aqui. Então, não podemos deixar que os bens sejam uma ameaça à nossa vida espiritual. Vocês vão entender também os aspectos, irmãos, dos dois tipos de ricos que vocês vão conhecer. Tá, irmão? Deus não proíbe ninguém de ser rico ou possuir bem neste mundo. Agora, o que ele vai dizer depois? Vai advertir sobre os perigos, que você vai saber. E vai mostrar duas classes de rico, que é dito na Bíblia, tá? Aliás, dito na Bíblia. E é isso, irmãos. Vamos começar aqui, né, irmãos? Com o foco principal. Qual é o foco principal primeiro que a gente sempre fala? Sempre tem uma palavra relacionada ao assunto. Eu vou ler nas duas versões da Bíblia. E o capítulo da nossa base do estudo hoje é Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Tá? Este é o foco da nossa palavra. Eu vou ler nas duas versões, aqui da Ark, que é a minha Bíblia física, e eu vou ler também na versão do Audacity. Na versão do Audacity não, é a versão do Paul Hicks, né? Bom, vamos começar então. E o tema do nosso assunto, a chave do nosso assunto hoje, é a parábola do rico insensato. Alguém já ouviu falar sobre essa parábola? Irmãos, eu já expliquei sobre esse assunto na live também, sabe? Eu já fiz live sobre esse assunto aqui. Só que agora estou falando isso num assunto específico, que é os nossos bens e o reino. Mas o objeto principal do estudo é exatamente esta parábola, tá? Então vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus para vocês entenderem, sempre pela palavra primeiro, tá? Todos os artigos que a gente faz, todo o assunto que a gente faz desse podcast, sempre tem alguma base da Bíblia, tá? Então a gente não inventa aqui, tá tudo na Bíblia. Mas vamos lá. Do verso 13 ao 21, né? Capítulo 12, verso 13 a 21. Vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. E disse-me um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer que consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre ele e entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, não é verdade? Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não é verdade? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Amém? Na versão agora do Paul Hicks, que vai facilitar um pouco mais o entendimento da leitura. Mesmos versos, só que agora está mais fácil de compreender. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda.
então guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem, feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descansa, coma, bebe e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que ajuntam riqueza para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Vocês estão entendendo aqui a leitura, irmãos? Irmãos, é importante você entender sobre esse assunto dos bens materiais. Irmãos, Deus não proíbe que você tenha as coisas na tua casa, dinheiro, né? Comida, alimento, roupa, verdade? Necessidade, às vezes de ter, por exemplo, eu estou fazendo o que para pegar o evangelho? Usando o computador, o notebook, usando o celular para você poder conversar um com o outro, para você também ouvir uma música, de um som. Deus não proíbe de você ter bens materiais. Mas a questão é, como que você vai fazer esse uso? Você vai fazer pelo bem da obra de Deus? Ou você vai fazer para o pecado? Como que você vai fazer essa utilização? Eu falo para vocês, irmãos. Deus, irmão, não faz acepção de pessoas. Ele jamais faz acepção de pessoas. Então, esse assunto é muito importantíssimo para a sua salvação. Irmãos, não adianta se acumular tesouros na terra. Ela vai deixar isso bem específico nesse assunto. Então, vamos começar aqui a introdução. Como que vai encarar os ensinos do reino? Como que encara os ensinos do reino em relação ao estudo sobre os bens materiais? Será que o evangelho é só simplesmente para os pobres, irmãos? E os ricos não entram no céu? Será que essa pregação é só para os pobres e os ricos não entram no céu? Vocês pensam assim, se rico não vai entrar no céu? Irmãos? Você acha que rico não vai entrar no céu? Depende da atitude. Depende. No final do estudo, vamos deixar claro que a gente vê dois exemplos de ricos. Um foi salvo, o outro não foi. Então, a pessoa perde a salvação simplesmente porque suas rendas aumentaram. Será que a pessoa vai perder a salvação só simplesmente porque suas rendas aumentaram? Essas são perguntas. Então, pergunto para você. Como você vai encarar os ensinos do reino sobre o assunto dos bens materiais? Como você encara esse assunto? Outra pergunta. Será que o próprio evangelho é só para os pobres e os ricos não entram no céu? Será que é só pobre que vai entrar no reino dos céus? Você acha que rico não vai entrar? A pessoa perde a salvação simplesmente porque as suas rendas aumentaram? Ela vai perder a salvação só porque suas rendas aumentaram? Então, nós vamos deixar bem claro que esta lição ela vai ter como um objetivo principal tecer algumas considerações em torno deste assunto que nós vamos explicar. Então, por quê? Porque ele é muito importante e também porque todos nós estamos trabalhando com afinco para melhorar de vida. Por que está trabalhando, né, irmãos, assim, para procurar melhorar a nossa vida? Então eu pergunto para vocês, será que estamos buscando alguma coisa errada? Será que estamos fazendo alguma coisa errada? Você acha que é compreensível que o desejo de todos que têm juntar alguma coisa desse mundo? É compreensível esse desejo? Que todos têm que juntar alguma coisa deste mundo aqui, irmãos? Dentro do mundo aqui? Aqui nesse mundo terreno? Então a previdência é uma virtude ensinada por Deus. Agora tem um outro lado. Porventura, é pecado desejar mais conforto, irmãos? É pecado? É pecado desejar uma casa melhor e uma receita mais folgada para as despesas de cada dia? O que vocês acham? Olha, prestem atenção, irmãos. Na casa, é porventura proibido que você deseja mais conforto para sua família, para sua casa, no seu lar? É proibido você pedir mais conforto? É proibido você desejar uma casa melhorzinha, uma condição um pouco melhor? É proibido você ter uma receita mais folgada para a despesa de cada dia? É proibido? Sabe o que está escrito aqui, ó? A resposta? É claro que não. Não é pecado, não. Agora, preste atenção no detalhe. Esse assunto aí tem muitos ângulos, portanto, a gente tem que analisar através deste estudo. Agora, só de olhar para a rama do que a gente vai ver, parece que nos evangelhos há prêmios só para os pobres. E os ricos são despedidos vazios e lançados no inferno. É engraçado isso, né, irmão? A pessoa achar que todo rico não vai entrar no céu. Não é bem assim, não. Não é só para pobres, não. Tem pobre que vai perecer. Tem rico que vai ser salvo. Tem rico que vai ser salvo. Tem rico que vai perecer. Tem rico que vai perecer, a maioria. Aí eu pergunto para vocês, são despedidos e lançados no inferno. Será que é isso mesmo que Deus fala? Vamos então ao estudo especificado sobre isso. Então ele tem um assunto variado, muitos ângulos para a gente ver. Aí a gente vai entrar num contexto. O contexto primeiro é o perigo da avareza. Presta muita atenção sobre o pecado da avareza. Então, esta parábola de Jesus, cada parábola que Jesus especifica, né, irmãos? Jesus teve um objetivo específico para explicar cada parábola. Agora,
Aqui a gente encontra nesse texto básico que a gente leu desse estudo, ele foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele contou de um homem que recebeu uma herança para repartir, sabe, irmãos? Ele recebeu uma herança. É um homem que recebe uma herança para repartir, né? Porque como ele tinha um outro irmão, ele realmente não era o único herdeiro. Ele não era o único herdeiro, certo? Ele não era o único herdeiro desta riqueza. Ele tinha uma herança para repartir, mas ele não era o único herdeiro, tá? Mas não fez, não é verdade? Então esse irmão que estava prejudicado, ele pediu a intervenção de Jesus. Aí Jesus perguntou para ele: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele fez essa pergunta: quem que te constituiu juiz ou partidor entre vós? E ele acrescentou claro para ele: olha, você tenha cuidado e guarda de toda e qualquer avareza. Toma cuidado com a avareza. Olha, vigia, toma cuidado. Guarda de toda e qualquer avareza que você está fazendo, oferindo para ele. Então a parábola do homem rico, cujo campo produziu grande messe, em vista do que resolveu alimentar sua alma, por muitos anos por causa da abundância de colheita. Então, irmãos, é aquele detalhe que eu falo para você. Irmãos, Deus não proíbe da pessoa ter um objetivo na vida. Deus não proíbe da pessoa fazer suas escolhas, né? Escolha boa, escolha ruim, escolha má. Então é aquele detalhe assim. Ele tinha uma herança, essa pessoa. Ele foi lá pedir para Jesus intervir, porque ele não é verdadeiramente o único herdeiro, né? Então tinha um outro herdeiro também. Só que Jesus falou: o que você está constituindo, juiz ou partidor entre vós? Você acha que eu sou seu juiz? Você acha que eu sou partidor de vós? Aí aqui, meu, vigia, tenha cuidado, guardai de toda e qualquer avareza. Então ele está falando, que nem falou da parábola do homem rico. Ele possuía um grande campo, tinha tudo do bom, do melhor, tinha riquezas, tinha tudo, né? Só que em vista ele resolveu alimentar sua alma por muitos anos, só com a abundância da colheita. Não é verdade? Então, eu vou dizer para vocês um artigo aqui que eu peguei sobre o assunto da avareza, que é relacionado a esse assunto. Bom, entenda aqui o contexto da avareza. Nós vamos pegar esse capítulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Está escrito aqui, ó. O que fala nesse verso aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10? Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. É o que a palavra fala. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele fala claramente o amor ao dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de vários males, irmãos, de todos os males que você comete. Se você não tomar cuidado, você exagera. Não é verdade? Tem que tomar muito cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Essa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vive de sofrimento. Então, a introdução nesse assunto da avareza, que é esse é o primeiro artigo. Esta série de mensagens sobre os 7 pecados, nós já temos considerado o orgulho, o ódio, a inveja, a impureza, a gula, a preguiça. Então, nesse assunto, nós vamos abordar quem? A avareza. Você poderá ter a série completa dessas mensagens em forma de apostila, tá? Isso aqui não vamos considerar. O apóstolo Paulo fez essa seguinte afirmação. Olha o que ele fala. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Avareza, isto é, amor ao dinheiro, é um apego demasiado e vergonhoso ao dinheiro. É um apego, você fica assim, viciado no dinheiro. Ah, eu quero 300, eu quero 400 reais, eu quero 500. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe aquela loucura por causa do dinheiro? Então, aqui é a ganância, que nem a cobiça, não é verdade? Do dinheiro, aquela afeição do dinheiro. Até a idolatria de dinheiro tem, né, irmãos? Então, quando as pessoas estão tocadas pela avareza, elas se tornam normalmente capazes de roubar. Ó, elas roubam, elas assaltam, elas são tocadas pela avareza, sabe? Elas atacam, elas defraudam, elas caluniam e até matam pelo dinheiro. Elas atacam pelo dinheiro, elas defraudam pelo dinheiro, elas caluniam pelo dinheiro, elas matam até pelo dinheiro. E sabe o que é engraçado isso, irmãos? É um terrível pecado. E como tal prática, ela faz parte da nossa natureza, o nosso coração, por natureza, né? Por natureza, ele é ganancioso. Olha a ganância. O nosso coração, pela própria natureza, é ganancioso. Ou seja, é dada a cobiça, a avareza. Está entendendo aqui? É um pecado terrível perante Deus. É parte da nossa natureza. A pessoa, aqui que engraçado, a pessoa rouba por dinheiro. A pessoa assalta por dinheiro. Bandido assaltando, né? Por dinheiro. A pessoa ataca pelo dinheiro. Defrauda pelo dinheiro.
calunia pelo dinheiro, entendeu? Eles cobiçam, a avareza. Aí nas páginas da Bíblia a gente vê o rastro da miséria que este pecado deixou toda a história da humanidade. Eu vou mencionar alguns casos desse tipo. Presta atenção quanto que esse pecado da avareza fez nas escrituras. O primeiro exemplo aqui, para começar, é do rei Acabe. A gente lê em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19, qual foi o principal responsável? Que foi a ganância, a avareza ímpia e desnaturada que arrastou o rei Acabe a cobiçar a propriedade de Nabote, a matar criminosamente e conseguir o seu ganancioso alvo. Ah, tá escrito, tá escrito. Ué, 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Só você ver na Bíblia. Não tô inventando nada não. 1 Reis, vamos lá. 1 Reis, o capítulo é 19 e o versículo relacionado a isso é esse aqui, ó, 19. 19, pra vocês verem aí que, né, 21, versículo 19. Olha aí, ó. Diga a Acabe que eu, Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão seu próprio sangue. Vendo aí? Isso aí é um anúncio de juízo que Deus aplicou na vida de Acabe. Ele tinha uma semente ruim, né? Ele queria criminosamente conseguir o seu ganancioso alvo. Mas a voz de Deus veio a Acabe e Deus disse para ele: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão seu sangue, o teu mesmo vai ser lambido. Então o rei Acabe mantinha uma semente de cobiça no coração. Ele tinha uma semente de cobiça, mas ele nem sequer se deu conta de que uma inocente semente de cobiça em seu coração lhe traria essa terrível colheita de morte, de juízo mais tarde, tá? Porque, irmãos, vai dizer um detalhe. Acabe, ele se vestiu com panos de saco, se eu não estiver enganado, como está na Bíblia. Ele fez um jejum, se eu não estiver enganado. E Deus então falou no coração de... Falou audível para Elias que ele não iria, graças a esse jejum, aplicar o seu juízo agora ao rei Acabe. Porém, iria vir mais tarde na geração de seus filhos, não é? É o que aconteceu depois. Então, irmãos, ele já tinha uma semente de cobiça no coração. Eu falo, Deus estendeu a mão nele, tentou salvá-lo, né? Mas rejeitou, né, irmãos? Ele tinha uma avareza ímpia, desnaturada, a ganância dele, que fez ele perecer, irmãos. E na Bíblia também, segundo exemplo aqui, a gente lemos o caso dos irmãos de José. Olha só que interessante. Olha como é da Bíblia. Em Gênesis capítulo 36, versículo 26. Olha o que está escrito aqui, ó. Lemos que aí Judas disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vender a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Então é interessante saber que aqueles irmãos malvados, eles semeavam uma insignificante semente de ganância. Eles eram gananciosos, irmãos. Tinham semente de ganância. Quando venderam o inocente irmão José para ser escravo no Egito. Ele foi como escravo, irmãos. É interessante saber isso, né? Como que a Bíblia dá exemplo de gente avarenta, não é verdade? E eles nem sequer podiam imaginar a colheita de fome, a miséria que isso resultaria quando a ganância frutificasse. Eles passavam por miséria, eles passavam por fome, não é verdade? Tudo isso aconteceu. E o outro exemplo clássico também de avareza, temos um outro exemplo aqui, ó. A Bíblia também conta em Lucas, capítulo 12, versículo 5, como a gente disse nessa palavra agora, que Jesus falou de um homem rico que semeou grãos de egoísmo e ganância, que a gente leu agora há pouco, no objeto de estudo. E Jesus disse àquele homem que ele iria colher aquilo que ele mesmo plantou, ele iria colher em grande abundância. Jesus falou que os celeiros estavam abarrotados e que o homem estava com os bolsos cheios, né? Mas que o seu coração estava inteiramente vazio. Então disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Por isso que eu falo para você, irmãos, não acumuleis tesouro na terra, não é verdade? Não acumuleis. Você não sabe que dia que você vai descer à sepultura? Você não sabe o dia que a tua vida vai finalizar? Você não sabe nem o dia de hoje? Você não sabe o dia que o arrebatamento vai acontecer? Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. E aí, o que você vai fazer com o seu tesouro na terra? A gente também tem um outro exemplo aqui. Judas. A gente tem Judas também
Lá em Mateus, capítulo 27, versículos 5 a 6. Irmãos, ele foi tocado pela ganância e traiu a Jesus. Isso aí é outro exemplo de avarento. Judas, irmão, traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Apenas 30. E por fim, ele percebeu com amargura e remorso que nada lhe valia a vida sem Cristo. Nada valia para ele sem Cristo. E sabe o que ele fez? Ele atirou a vida, tirando as manchadas moedas no chão. Ele tirou as moedas e foi enforcar-se. E não se arrependeu da sua prática pecaminosa. Não se arrependeu. Para quem prestou atenção naquela live que a gente falou sobre o pecado imperdoável, ele apostatou da sua fé. Ele apostatou-se. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu as obras maravilhosas que Jesus fazia, mas ele tinha um coração duro, um coração podre. E acabou sendo tocado pela ganância, traindo Jesus. Ele se suicidou-se, enforcou-se. Entende isso, irmãos? Então está escrito em Mateus 27. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi-se e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isso é dinheiro sujo de sangue. A verdade nua e crua, irmão, é esta. Muito antes de Judas tirar sua própria vida, a alma dele já estava morta, havia sido enforcada, dominada pela sua avareza ou ganância. Esse dominou, irmãos, a sua avareza e a sua ganância. É isso que faz a avareza, irmãos. Ela engana, olha que interessante. Ela rouba, ela mente, ela mata para alcançar seus objetivos. Pensa na avareza no lugar dela do dinheiro, não é verdade? A avareza, que é o amor ao dinheiro exagerado, engana você, rouba, mente, mata para alcançar seus objetivos. O que o diabo faz? Não é matar, destruir e roubar? Esse pecado da ganância, irmão, está na natureza do nosso coração. Ele fica na natureza do nosso coração. Então é interessante saber isso. Todos nós, irmãos, nascemos naturalmente inclinados ao egoísmo, à avidez, à ganância e à avareza. A vontade de possuir coisas é tão natural e real em nós, que só da gente observar as crianças vai confirmar esse fato. As crianças, irmãos, para ter o que elas querem, elas berram, né? Puxam o cabelo e até mordem umas às outras. Isso é a atitude de criança. Elas mordem o cabelo, elas puxam o seu cabelinho, né? Mordem umas nas outras. Então foi preciso ensinar isso a elas? Não, porque essa sementinha de egoísmo já está no seu coração. Já está no seu coração. Então, os que são os pais e as mães têm que lidar com a perguntinha básica sempre que chegam em casa? O que é que você trouxe para mim? Uma linguagem familiar, né, irmãos? Revelando desde cedo o espírito de avidez. Então a gente já nasce com essa semente. Aí Deus, ele frutifica nós, irmãos. Ele muda o nosso coração. Vocês veem que a avareza, né, irmão? Tem muito mais disso, né, irmãos? Vê só o que aconteceu nesses exemplos que a gente citou da Bíblia. Leve isso em consideração, irmãos. Aí na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 29, a ganância está colocada no mesmo nível dos pecados viciosos. São pecados viciosos e condenáveis, quando se diz: estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Na mesma carta, em 13, versículo 9, a avareza, irmãos, ou ganância, é mencionada ao lado do homicídio, do adultério, do roubo e da mentira. Então esse pecado ele tem como emperrado o desenvolvimento espiritual de tantos cristãos que, no entanto, parece tão inofensivo e é revelado pela palavra de Deus como um dos mais repugnantes e mais destruidores instrumentos de Satanás. É um dos mais repugnantes e maiores destruidores de instrumentos de Satanás, irmãos. Então a Bíblia vai mais longe desse fato, dizendo categoricamente que o cobiçoso e o culpado da avareza não herdarão o reino de Deus, para que eles não vão herdar a coroa da vida eterna, irmãos. Então lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Esse assunto é muito sério. Avarentos não vai herdar a coroa da vida eterna. Não vai, não vai, não vai mesmo. Aí eu pergunto para você, você é avarento? É um exemplo? Olha que interessante, irmão. Até nas histórias em quadrinhos isso é relatado. Como está escrito aqui nesse artigo. Você é avarento? Você por acaso é que nem o tio Patinhas na vida? Aquele lá da Disney? É ganancioso por algo, não é? Você é como o tio Patinhas na vida? Você é ganancioso por alguma coisa? Aí eu pergunto para você, qual a sua ganância? Você tem loucura por alguma coisa? Então, como a rainha francesa Maria Antonieta, ela tinha um funcionário exclusivo para cuidar de seus 500 pares de sapatos, todos catalogados por data, cor, modelo.
Quantas Marias Antonietas temos aqui na vida, irmãos? Quantos que a gente tem? Você tem loucura por sapatos? Essa é a sua ganância? Quantos outros têm loucuras por roupa e acessórios? Um guarda-roupa de 6 portas, 4 gavetas, vai ficando pequeno para quem é avaro por roupas. Olha aqui, ó. Prestem atenção vocês. Você por acaso é que nem a Maria Antonieta da vida? Você é que nem por acaso o tio Patinhas da vida? Então ouça, nós vivemos num mundo materialista, consumista. O espírito de ganância, irmãos, ele clama pela nossa alma. Olha, nós temos que tomar cuidado, porque senão nos tornaremos mesquinhos, interessados somente em nós mesmos. É por causa da ganância, da avareza, que guerras são promovidas. Você briga por causa de dinheiro. Você briga por causa de você querer isso, querer aquilo. Então, irmão, não agrada a Deus. Alguém já te disse que em vez de armarmos as pessoas e usarmos as coisas, estamos usando as coisas e usando as pessoas? Hã? Você percebeu isso? Você, por acaso, está amando as coisas e usando as pessoas? Por seus bens materiais? Usando por seus interesses? Então, por amor ao dinheiro, países promovem guerras. Petróleo, por exemplo, é muito cobiçado nos países. Vivem brigando um com o outro. E aí, por pura ganância, as pessoas adulteram a gasolina, adulteram o leite. Não é interessante isso? Aí eu pergunto para você, como está aqui nesse artigo. O que vende morangos na caixinha para a avareza? Põe os bons em cima dos meio apodrecidos? Isso se dá por causa da ganância. Outro dia, por exemplo, fui comprar pão e alguém estava contando o caso de um vendedor de queijo. O homem havia comprado não sei quantos queijos para revender. E alguém explicou que ele deixasse os queijos remudecidos com água, ganharia mais peso na balança, lucraria mais. Então, na sua avareza, o vendedor de queijo fez o seguinte: mergulhou todos os queijos na água e deixou lá de um dia para o outro, imaginando, eu vou lucrar como nunca com esses queijos. Na ganância, né, mano? E na manhã seguinte, ao ver os queijos, uma surpresa. Todos se tinham dissolvidos com a quantidade de água. O ganancioso vendedor se deu mal. Vai pedir dinheiro, vai pedir lucro. Deus o castiga ou não castiga, irmãos? Todos devemos refletir nas palavras de Jesus, irmãos, contidas em Marcos capítulo 8, versículo 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, hein? Não adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. O amor ao dinheiro, irmãos, é o que produz os roubos que os nossos jornais registram diariamente e que muitas vezes desembocam em homicídios. Homicídios. Olha só. Por exemplo, posso citar para vocês. Esse amor ao dinheiro, por exemplo, a pessoa é viciada em droga. A pessoa é viciada em bebida alcoólica. Compra dinheiro. E aí compra mais droga. Vai comprando. Vai ficando um criminoso. Vai querendo matar por prazer. Por causa do dinheiro. Você vê só? Outros viciados na bebida. Viciam. Começam a brigar. Começam a matar um ao outro. Assim. É a bendita avareza, irmãos. É a bendita da ganância. Então, o grande pecado deste mundo é a ganância, a avareza. As pessoas estão tão inclinadas a ganhar dinheiro que não sobra um tempo para elas adorar a Deus, irmãos. Em dia de domingo. Nem para cultivar hábitos espirituais durante a semana. Não tem tempo de buscar Deus, como nesse tempo aqui de Itaguá, né, irmão? Nesse tempo difícil. Você não pode nem buscar Deus todo dia. Toda hora você está querendo dar desculpa de não buscar a Deus. O dinheiro está fazendo sua mente. Você quer comprar o smartphone da última geração. Você quer comprar um computador da última geração. Você está observando. Você quer ser moderno. Você quer ter uma casa. Você quer ter dinheiro. Não é verdade? É ganhar mais o mundo e perder sua alma. Não é interessante isso? Então, quantas casas e lojas comerciais permanecem desnecessariamente abertas nos domingos, desonrando o dia do Senhor para ganhar uns reais a mais? Quantas e quantas pessoas deixam de vir nos cultos online, posso dizer assim, no YouTube, para você ver a verdade, justificando que precisam trabalhar? Estão de tal forma preocupadas como ganhar dinheiro que não tem nem tempo para buscar a Deus. E quantos nessa ânsia de facilidades, em busca de conforto e por mais dinheiro, já perderam tudo no abrir e fechar de olhos? Quantos que têm passado a metade da vida gastando a saúde para ganhar dinheiro e depois no final de um tempo passam a outra metade da vida gastando dinheiro para ganhar saúde? Eu, em nome de Deus, digo a vocês: despertem, despertem antes que seja tarde demais. Não fica atrás de dinheiro, só de grana, né, irmãos? Coitado de você. A avareza é pecado, irmãos. Um dos quadros mais tristes apresentados no Novo Testamento é daquele moço rico que saiu entristecido da presença de Jesus.
tendo seus bolsos cheios de dinheiro, mas o coração vazio. Ele estava interessado na vida eterna, óbvio, né, irmãos? Mas não queria pagar o preço dela. É justamente o que acontece com muita gente hoje em dia. A pessoa é chamada para servir a Deus, a pessoa não vende seus bens, não vive na vida de resgate de muitas almas, né, irmãos? Então ela não quer pagar o preço da sua salvação, não quer vender os seus bens, não quer vender sua grana, não quer se entregar para Jesus, não quer se entregar para Deus. Então o que ele faz? Ele não quer pagar o preço. Então ele ignora e simplesmente faz a atitude errada que muita gente faz hoje em dia, né, irmãos? Quantos que estão perdendo a vida eterna por serem muito orgulhosos, por serem muito soberbos, por serem avarentos na vida? Inúmeras pessoas, como o jovem rico, conhecem o caminho, mas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço, né, irmãos? Não querem. Então, sabe o que é interessante? Vai dizer o seguinte, apesar de tudo. Não é pecado você ser rico. Não é. Não é. Se você tem ganho o seu dinheiro honestamente, olha que interessante, vai dizer no outro artigo já já. Se você tem ganho o seu dinheiro honestamente, de forma honesta, Deus tem na conta de um mordomo fiel as coisas que lhe tem dado. Você tem ganhado honestamente, né? Agora, se o dinheiro ou seus bens adquiridos vem prejudicando a sua vida espiritual, daí ela é pecado e você está vivendo como pobre aos olhos de Deus. Ninguém é mais miseravelmente pobre como aquele cuja riqueza só está no dinheiro. Vai dizer isso. Agora, nós vemos na Bíblia que um bom número de pessoas ricas foram retas e piedosas e dedicaram suas riquezas ao serviço de Deus. Tem muita história, irmãos, antigas, como a gente viu, já vi num vídeo assim que eu vi no canal de irmão, que eu acompanho, quando ele mostrou os heróis, né, irmão, da fé. Gente, irmão, em tempos assim modernos, ou de uns tempos assim, de uns pequenos séculos assim, 19, 18, 20, pessoas que, sabe, dedicaram suas vidas a servir de Deus, ajudar o necessitado, deu boa parte dos seus bens, sabe? Foram retas, foram piedosas. Sempre tem exemplos na Bíblia também, irmão. Sempre tem. Então nós temos na Bíblia esses exemplos, como por exemplo quem? Zaqueu publicano. Lembra de Zaqueu publicano? Então, mas o pecado da ganância, irmãos, é hoje um dos maiores. Talvez seja a maior pedra de tropeço para o reino de Deus no mundo todo. Quantos que estão tropeçando, né, irmãos? Quantos? Então, de que você tem ganância? Hein? Qual que é a sua ganância específica? Há pessoas, irmãos, que é incurável, que acho que é incurável o pecado da ganância. E que o homem, uma vez dominado e controlado por ela, não mais encontra salvação. Olha, eu reconheço e concordo com o que Jesus disse, pois ele sabe o que diz. Ele asseverou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não que diz que um rico não possa ser salvo, irmãos. Mateus capítulo 19, versículo 24. Mas a pessoa culpada do pecado da avareza pode sim ser salva, se ela se arrepender, se ela ajudar o necessitado, se ela dar metade dos seus bens, se ela fazer algo que é em vida e em resgate de muitos. Agora, se a ganância, a avareza tem endurecido seu coração, você pode alcançar a salvação. Arrependido do seu pecado e com fé no Senhor Jesus, é certo que o sangue dele purificará você de todos os seus pecados. Ao pé da cruz de Cristo, você recebe maravilhoso e glorioso perdão, seja qual tem sido o seu pecado. Aleluia. E aqui finaliza o primeiro artigo. Isso aqui, irmão, fala da avareza. Olha que pecado. A gente viu exemplos de Acabe, exemplos dos irmãos de José, exemplo de Judas, daquele homem rico que conversou com Jesus e que não quis dar metade de seus bens, não é verdade? Irmãos, todos avarentos, todos exemplos de avarentos. E a avareza, irmãos, é esse bendito amor ao dinheiro, à grana. Eles têm isso, irmão, no teu coração. Não valorizam os bens de Deus, não. Eu vou dar um exemplo, irmãos, agora, antes de terminar esse assunto e ir para o próximo contexto, que a gente tenha um contexto para discutir, vai dizer uma coisa. Tem gente, irmãos, que tem um coração da ganância. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoa que pega dinheiro, pega grana, vamos supor 50, 60, 100, 200, 300. E as pessoas, irmãos, que são viciadas em dinheiro, elas também vão lá e jogam na loteria. Jogam no cassino. Outras jogam em bingos com dinheiro. Aí jogam. Aí viciam. E toda vez estará jogando. Para quê? Para ganhar algum prêmio. Nos jogos de azar. Vai dizer isso. Aí eu pergunto para você. Ele não vai prejudicar a família? Ela ou ele não vai prejudicar a família? Isso é uma doença, irmãos.
Até cleptomaníaca também, que gosta de roubar objetos, sem explicação nenhuma, na psicologia, roubando dinheiro também, de tudo. Irmãos, a avareza, irmãos, é um pecado assim, é aquilo que eu falo. É fácil de você evitar de ser ganancioso, de ser uma pessoa precisada de dinheiro? É aquilo que digo. Irmão, você tem que ser simples para Deus, simplicidade de coração, simplicidade no contexto geral com Deus. É a simplicidade. Viva a vida no pouco. Sobre pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor e não se envolva com a avareza. A avareza é pecado, irmãos. E é propensa à condenação se a pessoa não tiver arrependimento. Vamos para o item B. A abundância de bens. Bom, Jesus deixou bem claro que a abundância de bens não resolve todos os problemas da vida. Ele disse claramente: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida só melhora quando muda de nível, de qualidade e de objetivo. Esse assunto aqui da abundância de bens vai dizer o seguinte. Aqui não tem um artigo específico que a gente vai falar sobre esse assunto, mas a abundância de bens é importante de você entender que é muito importante que você, irmãos, na sua humildade, na sua fidelidade com Jesus, você tem que entender que não vai ser qualquer coisa material. A sua abundância de bens, você pode ter seu carro, sua moto, você pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter celular, pode ter tudo. Só que lembra de uma coisa, não é por causa de você ter uma abundância de bens que vai resolver todos os seus problemas da vida, não. Não vai mesmo. Por exemplo, irmãos, a abundância de bens que ele possui não vai te resolver de nada. De você ter uma contenda, de você ter uma briga, de você ter uma humilhação, de você ter uma perseguição. A pessoa, irmão, que anda nos caminhos de Deus, mesmo, irmão, que anda na simplicidade, mesmo que assim tenha algum bem que tem, irmãos, a gente é perseguido, a gente é caluniado, a gente é zoado. Então você tem que entender que a vida só vai melhorar na vida de uma pessoa, ainda mais uma pessoa que só está pensando bem, nisso e naquilo, ela jamais vai resolver seu problema. Você pode ser rico, você pode ser milionário, nunca vai estar completamente cheio da presença de Deus. Nunca. Agora, se você melhora a tua atitude, vai para os pés de Jesus, vai para os pés de Deus, a vida vai então melhorar quando você mudar de nível, quando você se converter, quando mudar a qualidade que você tem interna de você. Né, irmão? Porque o próprio Espírito tanto não testifica e o seu objetivo é ser diferente. Ao invés de você preocupar com a vida terrena, você está preocupado com a salvação. Essa é a abundância de bens. Jesus jamais deixa bem claro que você não vai conseguir resolver seus problemas pessoais da vida. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ter condição. Jamais vai resolver tudo. Jamais. Agora, sua atitude pode mudar. Se você entregar hoje para Jesus, se arrepender, né, irmão, do seu pecado, se arrepender do seu engano, da sua mentira, aí você vai melhorar de nível e vai alcançar assim, uma verdadeira qualidade espiritual. Você deixar o Espírito Santo operar dentro de ti, você terá um novo objetivo. Esse objetivo é a vida eterna, é a conversão que leva para a vida eterna. Próximo item. O campo produziu com abundância. Jesus disse claramente, irmãos, que o campo produziu muito. Não foi o homem a causa da fartura, mas o campo. O tempo correu bem, a chuva veio do tempo certo, etc. É Deus que faz o campo produzir, irmãos. Na história de Israel, nós vemos o que é Deus que sara a terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver o que fala aqui, ó. 2 Crônicas, vamos lá. Capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Tá vendo? Se você se arrepende, se você abandona os seus pecados, se você está realmente pertencendo a mim, se você se arrepender, se você abandonar os seus pecados, se você orar para mim, eu vou dar ouvidos para você. Eu vou escutar você do céu, eu vou perdoar seus pecados e vou fazer você progredir de novo na minha presença. É assim que ele faz, ele sara a terra, ele sara o nosso coração para produzir com abundância. Presta atenção no contexto espiritual. Por outro lado, irmão, é ele que manda a sequidão na terra e a fome. Amós, capítulo 4, versículos 6 a 9. Presta atenção que eu vou comparar esse campo aí com você. Presta atenção. Capítulo 4,
versículos de 6 a 9. Também aplica o contrário. Eu fiz que faltasse comida em todas as cidades, e todos passassem fome. Mas assim vocês mesmos não voltaram para mim. Não deixei de que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse a chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam uma bastante nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com as oliveiras. Mesmo assim, vocês não voltaram para mim. O que é interessante que Deus está falando aqui, irmãos? 2 tipos de plantas. 2 tipos. Irmãos, ele sara o nosso coração. Se você se arrepende do pecado que você fez, se você está arrependido de seu coração, irmãos, se você cometeu algo errado e você se arrependeu, irmãos, é que nem o campo que produz, né? É que nem o campo produzindo. Aí, ele faz o campo produzir. Aí ele vai lá, visita o coração, pega a tua cabeça, né? Você volta ao amor com Deus, através do perdão de Jesus Cristo. O que acontece? Se você vai lá e verdadeiramente se arrepende do seu pecado, você entrega para Ele, a tua vida para Ele. Jesus perdoa, Deus perdoa consequentemente. E Ele sara a terra, Ele entra no teu coração. E Ele faz você produzir mais com abundância na presença dEle. Agora, por outro lado, Ele também manda sequidão na terra e a fome, ou seja, Ele deixa a pessoa se sujar, Ele deixa a pessoa se corromper. Por quê? Não quer valorizar a palavra de Deus, não quer valorizar. Então Ele castiga tanto quanto os que amam. Porque uma pessoa que não quer a palavra de Deus, ele vai deixar faltar comida, ele vai deixar faltar o alimento, ele vai deixar a pessoa se corromper. Por quê? Não quer saber de Deus. Então ele fica seco, espiritualmente falando, ele fica seco. Então, esse campo, ele não vai produzir, né, irmãos? É o campo que vai ficar assim, que nem se fosse maldito para você. Você não vai chover, não vai plantar, não vai colher. Então, irmãos, essa chuva, ela tem que estar presente na nossa vida. Irmãos, a gente tem que buscar Ele o tempo todo. Não adianta, irmãos, a gente andar de qualquer jeito. Ele vai permitir que você se seque, que você tenha fome, né, da palavra dele. Por quê? Irmãos, quem não quer saber da palavra de Deus é os ímpios. Quem ignora o seu chamado é os ímpios. Quem não quer nem aí com a palavra de Deus é os ímpios. Mas os justos, eles sempre voltam ao primeiro amor. Glórias a Deus. Vamos entender. O trabalho do homem foi só fazer celeiros. A própria parábola mostra, irmão, que cabe ao homem apenas o trabalho de fazer celeiros e recolher os frutos. Ele foi sábio neste ponto, fez celeiros maiores. As nossas colheitas dependem muito dos celeiros que construímos. E nesse assunto, irmãos, nós vamos lá um outro artigo que está aqui. A gente fala, ande humildemente para obter a bênção de Deus. Isso aqui é muito importante, irmão, esse artigo aqui. Ó. Olha o que ele fala aqui. Ó. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Olha aí. Certamente os fariseus não são uma espécie extinta ainda. Mesmo as igrejas mais espirituais dos dias de hoje, irmão, tem muitos fariseus do século XX desfilando dentro delas, pessoas aparentemente tão boas. Assim, na verdade, tem um mal dentro de si, que são como sepulturas disfarçadas. Né? Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 28. Eu estou incluído nesta classe. E você? Note como Davi foi humilde. Quando Natã, mensageiro de Deus, apontou-se, verdade, seu grande pecado. Veja como o perdão veio logo em seguida, a confissão de Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Davi sofreu terrivelmente por causa do seu pecado, mas após confessá-lo e deixá-lo, ele foi totalmente perdoado. Deus perdoou ele, mas perdoou. Aí é interessante saber, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, irmãos, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus só pode perdoar completamente se houver uma confissão total e se a pessoa deixar seus pecados. Então saíram e terem com ele Jerusalém e toda a Judéia, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, irmãos. Mas o que confessa, tá vendo aqui de novo a palavra? E deixa alcançar misericórdia. Vai alcançar. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Mesmo sob o poderoso ministério de João Batista, alguns não quiseram se arrepender.
Agora, se rejeitamos o mensageiro de Deus, rejeitamos o próprio Deus. Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceu a justiça de Deus, irmãos, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, eles rejeitaram tanto quanto a si mesmos o desígnio de Deus na vida deles, irmãos, não tendo sido batizados por ele. Como está descrito em Lucas, capítulo 7, versículo 29 e 30. Só não estou lendo os versos aqui, mas para a gente ganhar tempo. Em verdade, eu vos digo que aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João, capítulo 13, versículo 20. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Não há nada mais certo que nos humilharmos perante Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que deu seu Filho para sofrer uma morte cruel por nossas podres almas. É razoável e apropriado que todos nós nos coloquemos Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Quantas vezes Deus tem problemas conosco, os velhos santos? Quantas vezes Ele acha difícil nos colocar em uma posição de humildade e honestidade diante dEle, onde se pode demonstrar totalmente o seu favor por nós? O pecado terrível e sutil da justiça própria foram os líderes religiosos dos dias de Jesus que causaram sua crucificação. É difícil que uma pessoa tenha a reputação de ser santa e reta, humilhar-se e confessar publicamente, totalmente quando o pecado é revelado na sua vida. Olha, uma coisa importante tem que ser humildade. Não importa, irmãos, o quanto Deus já nos abençoou. Não importa o grau de santidade que tenhamos alcançado. Deus sempre quer que sejamos humildes diante dele. Se você foi salvo há 40 anos, precisa humilhar-se tanto quanto o bêbado ou a prostituta que vem do altar em busca da salvação. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, é ao contrário, será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 14. Você é um líder religioso? Você é um santo antigo? Tome cuidado, meu amigo, para que você se mantenha humilde diante de Deus. Talvez você não pareça tão grande aos olhos de Deus, afinal de contas. Jesus disse aos líderes religiosos de seus dias: em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 31. É uma coisa excessivamente perigosa estar numa posição onde você quer os louvores dos homens, onde você aceita os louvores das pessoas. Como podeis crer? Vós que aceitais glória uns dos outros. Contudo, não procurais a glória que vem do Deus único, que atrás aí idolatrando seus ídolos, idolatrando seu pastor, idolatrando seu líder religioso. Está buscando o louvor da presença de Deus? João capítulo 5, versículo 44. Ai de vós, quanto todos vos louvarem, assim também procederam seus pais com os falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 6. Você é cristão? Você foi convidado para as bodas? Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Então preste atenção para não estar muito ocupado com outras coisas. E com isso, negligenciar. Olha que interessante aqui, negligenciar. Aquela vida de humildade e oração. Que é interessante saber isso aqui, né, irmãos? Onde eu parei aqui? Ah, tá. Aquela vida de humildade e oração, onde a sua principal preocupação não seja que as pessoas pensem de você, mas sim como você pode agradar a Deus. Mateus 22, versículo 14. Capítulo 20, versículo 16. Quando alguém o critica, ou quando o sermão o atinge em cheio, não resista e não tente se defender. Ao invés disso, diga: bem, talvez haja alguma coisa que Deus queira que eu entenda sobre esse assunto. Talvez aquela crítica ríspida tivesse alguma verdade, afinal de contas. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. O próprio Deus resistiu a Jó até que Jó desistiu de seu orgulho. Resistiu a Jó, irmãos. Até que Jó desistiu de seu orgulho. E sendo justificado, e autojustificação. Foi quando Jó se humilhou e confessou tudo o que o Senhor lhe deu da sua graça. Por favor, sua bênção, seu socorro. Seu favor, sua bênção, seu socorro. Isaías foi um profeta, mas certo dia
ele teve uma visão de santidade de Deus e disse: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você vê só? Isaías capítulo 6, versículo 1 e 5. Ele viu no sonho, né, irmão? Numa visão, os lábios de Deus. Graças a Deus, né? O Senhor encontrou, vê só? Com Isaías bem ali, quando ele se humilhou e fez uma confissão completa. Ele viu, irmãos. Ele viu o olhar de Deus. O sonho. Eis que ele, brasa viva, tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mesmo o profeta tinha iniquidade e pecado, eles só passaram a ser notados com a luz da própria presença de Deus, que brilhou no mais profundo do seu coração. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Vamos falar aqui, ó. Tiago capítulo 4, versículo 8. Então, irmãos, essa palavra ela deixa bem clara que o homem, ele faz o trabalho de fazer os celeiros e recolher os frutos. É que eu falei aqui dos exemplos aqui, irmãos. Irmãos, quem procura a Deus? Quem vai procurar a presença dele? Quem vai procurar fazer o trabalho verdadeiro na presença de Deus? A gente sabe, irmão, que o trabalho do homem é colher os frutos. É você produzir e você recolher os frutos, certo? Você produzir frutos de louvor. Você produzir honra para Deus. A gente tem que fazer uma coisa. Ele foi sábio neste ponto. Os celeiros maiores, não é verdade? A gente tem que trabalhar na obra de Deus. A gente tem que produzir. A gente tem que frutificar. Irmãos, é importante saber que as nossas colheitas dependem muito dos tipos de celeiros que construímos. Mas depende muito dos celeiros. Irmãos, é interessante você saber que tudo que você vai produzir, você não vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. Não é assim? Você sabe que você tem que trabalhar na presença de Deus. Trabalhar para frutificar cada vez mais. Agora, toda vara que não dá fruto, ela é cortada fora. É cortada fora. Ela é cortada fora. E a pessoa que produz fruto? Ela vai colher. Olha que interessante isso aqui. Eu trouxe também esse assunto aqui, irmãos. Esse assunto aqui é bem simples. São tipos de árvores diferentes. É o mesmo assunto, irmãos. Olha que interessante. Curtinho isso aqui, irmãos. Aí você tem um texto base na Bíblia em João, capítulo 15, versículo 1 a 22. Bem curtinho. Olha que interessante você saber. Então, Jesus é a videira, certo? Que é a árvore. E nós somos o quê? Os seus ramos. Quando estamos ligados, irmãos, em Jesus, que é a fonte da vida, a gente dá o quê? Frutos para ele. Então, Jesus é o quê? É como a seiva. É o alimento principal. É a seiva. Entendeu? Nessa parte aí também. E Deus é o quê? O lavrador que cuida dos ramos, para que dê frutos. Ele é o lavrador que cuida dos ramos. Então, na árvore. Deus espera, irmãos, sempre que todo crente dê frutos. Frutos perante ele, irmãos. Toda vara, ela pode ser de duas categorias. Infrutífera ou frutífera. Certo? As árvores podem ser frutífera ou infrutífera. O que é uma árvore frutífera? Primeiro, as varas que cessam de dar frutos. Já as que não têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo. Essas varas o Pai tira e separa da união com Cristo. Presta atenção. Toda vara que não dá fruto, ela é cortada. 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 Remove. Certo? Porque ele não perseverar na fé. Ele não guarda o seu fruto. Ele não frutifica. Como está aqui, ó. Essa parte que explicou agora. Porque, irmãos, o homem foi fazer cereiro, certo? Ele trabalhou, né, como na parábola dos 10 talentos. Ele trabalhou na obra de Deus. Produziu seus frutos. Deus colheu. Então é importante a gente sempre, irmão, fazer o melhor na obra de Deus. Fazer em amor e resgate de muitos. A promessa que ele fez. Agora tem um detalhe. Se você não trabalhar, você é como uma árvore frutífera. Você jamais vai dar fruto. E toda árvore que não dá fruto é o quê? É cortada fora. É cortada fora. Não tem como você ser salvo. Por causa que você está no mundo e você está na presença de Deus. Não tem como. Então ele vai fazer o que, Deus? Ele tira e separa a união com Cristo. Se afasta. Essa é uma árvore frutífera. As árvores frutíferas, que é o segundo item aqui, elas têm vida. São as que têm vida e por si, por causa da perseverança da fé. Que aquele que perseverar até o fim será salvo, né, irmãos? E no amor com quem? Amor com Cristo. Então essas varas o Pai limpa, ou seja, poda, remove qualquer coisa da sua vida que impeça você de produzir, de receber o fluxo vital, que é a seiva de Cristo, para que você possa produzir mais. Então, o fruto é o caráter cristão. A gente disse no fruto do
Espírito Santo. No último estudo, você vê que é importante você produzir esse fruto? Você usar das 9 virtudes que a gente explicou? Amor, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, etc. Está em mim. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, ele recebe o quê? A vida eterna. E o poder de estar e permanecer nele. Assim como os ramos que só têm a vida quando é ligado ao tronco, nós varas ou ramos só temos vida quando ligados com quem? Em Jesus. Então isso significa continuar, permanecer e habitar. É a palavra grego meno, né? O verso 6 fala assim, ó, será lançado fora como a vara. Aqui Jesus nos traz uma advertência, mostrando que é possível uma pessoa estar ligada a ele, mas abandonar sua fé, como farei no estudo lá da apostasia, né, irmãos? Deixar Jesus e por fim ser lançado no fogo eterno. Você vê só? Então toda vara que não der fruto é o quê? Ela é cortada fora. E a gente tem que trabalhar, frutificar, para nós poder colher os nossos frutos, certo? Que é os nossos bens. Você não trabalha? Você não cuida da tua família? Não cuida do teu lar? É algo assim. Você vai ensinando e você vai colher os seus frutos. Assim como na obra de Deus também. Você vai fazer seu cereiro, você vai colher os frutos, né? Ou seja, você vai conduzir a sua própria produção. Seja bom, seja mal. É que nem eu falo para você, quem escolhe o teu caminho? Porque a gente tem que produzir, irmãos. A gente tem que frutificar. A gente produzir com abundância. Verdade? Caso ao contrário, você vai estar fazendo coisa errada. Pecado. Em tudo, qualquer jeito. Principalmente a avareza, como a gente falou especificamente. Que ia levar você para uma secura. Uma condenação eterna. Certo? Porque você vai se sujando, você vai contaminando. Cada vez mais você vai se afundando no lamaçal do pecado. Então, o interessante aqui nesse último item aqui, ó. Confiou demais nos seus bens materiais. O que fala aqui nesse item? Aquele que soube ser tão bem resolver o problema dos celeiros, ele cometeu um terrível engano. Ele confiou demais nos seus bens materiais, atribuiu poderes que eles não têm, achou que templo tuias cheias, e achou. Podia dizer à sua alma, descanse, come e bebe e garante. Nós muitas vezes fazemos a mesma coisa, um terrível engano. Irmãos, aqui que eu faço para você nessa tabarabra aí. Ele confiou demais nos seus bens, frutificou demais os seus bens materiais, né? Ficou conservando, ficou lá só preocupado com as suas coisas materiais, só com o que produziu no seu dia a dia. Ele confiou, né? Atribuiu poderes que eles não têm para dar, né? E o que ele fez? Folgou-se, ficou comendo, ficou bebendo, ficou descansando, ficou relaxando. À vontade assim? Relaxando, por exemplo, uma TV de plasma, uma TV num aparelho, né, irmão, assim, de áudio, né? Num jogo violento, aquilo que desagrada a Deus. E ele não se deu conta de vigiar, de orar, pedir perdão. Não procurou fazer a vontade de Deus. Não procurou cuidar da sua parte espiritual. Sabe como que isso faz sentido? Não cuidou da tua parte espiritual. Não se preparou. Aí o que aconteceu? Sua vida acabou. Sua vida acabou. Sabe o que é interessante, irmãos? Isso aí, irmãos, a pessoa leva isso muito a sério. Não é verdade? Vamos nessa pequena historinha que eu vou ler aqui rapidinho para vocês. A árvore dos amigos. Irmãos, existem pessoas nas nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso caminho. Algumas pessoas percorrem ao nosso lado, vendo muitas luas passarem, mas outras apenas vemos em um passo e outro. A todas elas chamamos de amigo. Todo mundo se acha que é amigo, né, irmãos? Então existem muitos tipos de amigos. Talvez cada folha de uma árvore caracterize um deles. O primeiro que nasce no broto é o amigo pai e o amigo mãe. Mostra o que é ter vida. Seu pai e sua mãe, né, no caso. Depois vem o irmão, o amigo irmão, com quem dividimos o nosso espaço. Ele floresça como nós. Passamos a conhecer toda a família a qual respeitamos e desejamos o bem. Mas o destino nos apresenta outros amigos, os quais não sabíamos que ia cruzar o nosso caminho. A gente não conhece o nosso atalho na vida, né, irmãos? Muitos desses são designados amigos do peito, coração. São sinceros, são verdadeiros. Sabe quando não estamos bem? Sabe o que faz feliz? Às vezes um desses amigos do peito está no nosso coração. Ele é chamado de amigo namorado. Esse dá brilho aos nossos olhos, a música dos nossos lábios, puros aos nossos pés. Mas também há aqueles amigos por um tempo, talvez umas férias, ou mesmo um dia, ou uma hora. Esses costumam colocar muito sorriso na nossa face,
durante o tempo que estamos por perto. Falando em perto, não podemos nos esquecer dos amigos distantes, que ficam de pontas nos galhos, mas que o vento sopra, aparece novamente entre uma folha e outra. O tempo passa, o verão se vai, o outono se aproxima e perdemos algumas das nossas folhas. Algumas nascem no verão, outras permanecem com muitas estações. Mas o que nos deixa mais feliz é que as que caíram continuam perto, continuam aumentando a nossa raiz com alegria, lembranças de momentos maravilhosos enquanto cruzar o nosso caminho. Desejo a você, folha da minha árvore, paz, amor, saúde, sucesso, prosperidade, hoje e sempre. Simplesmente porque cada pessoa que passa em nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Há os que levaram muito, mas não há os que não deixaram nada. Esta é a maior responsabilidade da nossa vida. E a prova evidente de duas almas não se encontram por acaso. Quero que você passe essa mensagem para todos os seus amigos, né? Para aqueles amigos do dia a dia, mas também para aqueles que você não vê há tempos. Eles vão gostar de ver que ainda fazem parte da sua árvore de amigos. Vou falar para você. A gente conhece a nossa primeira pessoa, mãe, pai, que cuida da gente. Essa história é assim, né, irmãos? Cuida da nossa vida. No primeiro passo da nossa vida quando nascemos. Porque a gente nasce de um broto. Você sabe que o broto que é, irmãos? Um bebezinho que nasce do pai e da mãe. Eles vão mostrar para você que quer ter uma vida. Que quer que você nascer. Que quer que você ter, por exemplo, um irmão que vai ser seu companheiro durante uma parte da tua vida. Vai dividir um espaço que você vai conhecer a tua vida. Conhecendo com você. Aí você conhece a sua família principal. Só que aí passa um tempo, você vai para a escola, você vai encontrar alguém no caminho, você vai conhecer. Existem pessoas que são amigas sinceras, verdadeiras, são de coração aberto. Mas existem aquelas também que afastam de você. Aquelas que aparecem só de vez em quando. Aí parece que a pessoa, como Deus destina, alguns casam, outros ficam solteiros, como no meu caso. Mas assim, as pessoas assim casadas, ela vai encontrar uma pessoa muito especial na vida dele, que é o amigo namorado, por exemplo, ou namorada, o que dá brilho nos seus olhos, é a música dos seus lábios, é o puro dos nossos pés, é a pessoa que você casa. Mas existem também as pessoas falsas, as pessoas que ficam só de ponta de galhos, as pessoas que só o vento sopra. Então, como o quê? Os ímpios. As pessoas que não é seu verdadeiro amigo, não é seu verdadeiro companheiro, parecem ter uma folha ou outra, porque andam tortos o tempo todo. Mesmo que passa estação, passa outono, já passa anos. Te perde alguma dessas folhas. Então entende uma coisa. Aí tem gente que você viu que caiu no passado, levantou-se de novo na presença de Deus. Então é interessante você saber, irmão, que nem uma vida de uma pessoa. Então eu pergunto para você, como nesse sentido aqui dessa última parte aqui, dessa primeira parte do assunto. A pessoa confia demais no seu bem. Essas características importantes. Ela tem uma abundância de bens tremenda, né? A pessoa tem que tomar cuidado com a avareza. Pode amar demais o dinheiro, não. A pessoa sabe que ela tem que tomar cuidado com a abundância de bens. Deus não quer que a pessoa tenha bens na vida, né, irmão? Que vai resolver seus problemas. Então, irmãos, a vida do homem não vai consistir só nos bens que ele possuiu. Ele precisa ser completo, mudar de nível, se converter, buscar a palavra de Deus, né? Mudar seu objetivo, focar nas coisas terrenas, focar nas coisas eternas, né, irmão? As coisas dos céus. Né? Saber, irmãos, que a gente tem que produzir cada vez mais na presença de Deus, produzir, frutificar, fazer a obra, que é o campo produzir com abundância, né? Trabalhar para produzir na presença de Deus, assim como o homem vai trabalhar com abundância, né, irmão? Nós temos que fazer assim, o campo produzir, para o campo produzir chuva, né? Ensinar, capacitar. Agora a pessoa fica aí na folga de qualquer jeito, é só sequidão na terra e só fome que vai passar. E o homem, irmãos, ele mostra claro, como a gente disse aqui no item T. A gente tem que caber também ao homem que ele tem que fazer cereiros para recolher os frutos. Porque Deus quer o que de nós? Frutos. A gente tem que ser como uma árvore frutífera. Ele sabe produzir seu fruto na estação própria. Não ser como uma árvore frutífera. Uma pessoa que não valorizou a palavra de Deus, não valorizou seu compromisso, ficou de qualquer jeito, é infrutífera. Não vai produzir jamais fruto na presença de Deus. E as pessoas também que confiam demais nos seus bens materiais, né? Não pensam no outro, não ajuda o necessitado, não ajuda o pobre, só confia na sua parte material, só confia nessa podridão deste mundo, né? Só descansa, só come, só bebe, só regala-te, né? Então é um terrível engano. Então não se prepara, não se conserva, não se arrepende. Então cuida da tua vida material do que as coisas espirituais. Então agora a gente vai fazer umas lições de destaque. O primeiro item aqui, irmãos,
Aqui o lugar dos bens, como que é o lugar dos bens materiais na vida de um crente verdadeiro? Como que é os bens materiais? Vamos lá. Será que há lugar na vida do crente para os bens materiais, irmãos? Será que tem? Jesus disse o seguinte, não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem Bíblia que fala, não podeis servir a Deus e a mamon, é o seu dinheiro. Não podeis servir a Deus ou ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Essas palavras, irmãos, ela vai ajudar nós a achar o caminho. Então escolha o teu caminho. Você está gostando do dinheiro? Está gostando da grana? Então você vai servir a quem? A mamon. Você não está servindo a Deus. Agora, e se você escolher a Jesus? Você está servindo a Jesus? Verdadeiro? Você entende? É as escolhas que a gente faz. 2 caminhos. Porta larga do mundo, porta estreita da salvação. Aí eu pergunto para você, acha interessante você servir a 2 senhores? É interessante isso? Então observe o que ele diz. A gente não pode servir, irmãos. Os bens materiais, eles devem servir a nós e não nós servimos a eles. Presta atenção nisso. Os bens materiais que você tem devem servir a nós. E não nos servimos a eles. Ou seja, não está em posse com eles. Não está amando mais a eles do que o próprio Deus. A gente deve servir a Deus, irmãos, com os nossos bens. Não é interessante vocês verem aqui, por exemplo, cada um dá um chamado. Alguns faz live, alguns pregam a palavra, outros estão fazendo podcast como eu, gravando aqui um hoje. Outros estão cantando, louvando a Deus. Por quê? Pelo computador, pela internet, pelo celular. Olha que privilégio que Deus dá a cada um de nós. De servir a Ele com os nossos bens. O que é melhor para você? Você fazer aquilo que edifica a tua alma ou fazer aquilo que edifica a tua carne? Hein? O que é melhor para você? As pessoas de Deus, irmãos, têm que servir a Deus com o que você tem, ou o que Deus te deu. Lembra? Eu queria falar para você. Quem que te preparou o computador? Quem te preparou o celular? Deus opera no meio da tua família. Toca no coração para alguém preparar. Às vezes você comprou, às vezes você ganhou da tua mãe. É verdade? Mas quem é a pessoa que vai e prepara tudo para você? A tua obediência. Não é Deus que prepara, irmãos? Ele prepara. Eu que diga para você. Irmãos, eu falo para você uma coisa para vocês, irmãos. A gente deve usar aquilo que Deus nos deu para servir com os nossos bens. Porque, irmãos, é interessante você saber que o lugar dos bens é o de servo e não de senhor. Lembra, de servo. Considera como servo de Deus. Não é você adorar a tua mansão, não é você adorar a tua casa, não é você adorar teu computador, teu celular, considerando como Deus, não. É você servir em vida e resgate de muitos. Eu sempre falo essa palavra, porque é uma promessa que o próprio Jesus Cristo fez aos verdadeiros justos. A promessa de livrar da grande aflição que virá neste mundo. Então é importante você não dar vida aos bens materiais, mas você tem que viver para servir em vida e resgate de muitos. Nós devemos servir a Deus sim com os nossos bens. O lugar de bens é o de servo e não de senhor. Tá? Não de senhor, não idolatrado. Então o moço rico que se encontrou com Jesus, como exemplo aqui escrito, em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, ele era, aparentemente perfeito em tudo. Eu vou ler para vocês. Isso aqui está na Bíblia, tá? Isso aqui é fácil de vocês entenderem. Em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, isso aqui é uma parte interessante da Bíblia. Eu senti da parte de Deus de ler essa parte aqui, porque tem a ver. Mas olha que interessante. É um jovem rico, né? Eu vou ler até o 22. Olha. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse, olha o que ele falou, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chamas bons? Né? Jesus falou, por que me chama bom? Ai. Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro dos céus. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste,
porque possuía muitas propriedades. Olha que interessante. Esse moço que procurou Jesus, irmãos, ele era rico. Ele tinha perfeição em tudo. Só que tem um ponto que ele não largou. Sabe qual é? Referente às riquezas, referente aos bens, referente aos seus bens materiais, referente ao teu dinheiro, referente à tua riqueza. Sabe, irmãos? Elas dominavam sua vida. Jesus apenas mandou que ele provasse que o Senhor dos bens era ele. Era só isso que Jesus requeriu dele. Mandou que provasse que o Senhor dos bens era ele. Só isso. O moço ao moço. E não as riquezas que ele possuía. Sabe, irmãos? Só que, irmãos, ele não gostou de pegar o dinheiro, que ele dá metade aos pobres, para ter algo no céu, para ter um tesouro no céu. Ah, mas ele retirou triste. Porque ele é o quê? Servo. E não senhor dos seus bens materiais. Olha que interessante. Use seus bens e não deixem que eles usem você. Olha que interessante isso aqui. Os bens materiais têm lugar na vida do crente. Mas na condição de servo, é para estar a serviço do reino de Cristo. Presta atenção nesse recado. Use os seus bens que Deus te deu, que Ele fez a obra, às vezes pela tua mãe, pelo teu padrasto, às vezes pela tua esposa, teu marido, às vezes pela concordância do casal. Use os seus bens e não deixe que esses seus bens que você tem, use você. Por exemplo, crente verdadeiro, não acessa aquilo que não os agrada. Não escuta música de funk, música de louvor. É bom, é ótimo. Ouve louvor, canta, glorifica a Deus. Vê pregações verdadeiras da parte de Deus. Olha verdades. Né, irmão? Vê coisa que edifica a tua alma. Vê coisa que edifica a tua alma. Para de ficar grudado no Netflix. Para de ficar grudado na televisão. Não vai trazer benefício nenhum na tua vida espiritual. Cuidado com as porcarias que você vê na internet. Toma muito cuidado. Usa isso para servir a Deus. Em vida e resgate de muitos. Sabe que é interessante, irmão? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Toma muito cuidado. Use seus bens materiais através da vida de um cristão verdadeiro. Usa na condição de servo. Sempre a serviço do reino de Cristo. Pega a palavra. Anuncia o evangelho. Faça a vontade de Deus. E anda na luz da palavra de Deus. E assim terás uma morada nos céus. Simples assim. Usa o pouco que você tem. Sobre muito Deus colocará você um dia. Lá na glória de Deus. Viva em resgate da vida de muitos. Procura andar nos pés da palavra de Deus. E Jesus prometeu que vai te livrar da grande tribulação que terá nesse mundo. E você vai herdar a coroa da vida eterna lá nos céus. Vamos para o segundo item. Os bens materiais são uma bênção ou maldição? Oh, irmãos, perguntem. Oh, meu Deus, que perguntem. Vamos lá. Depende. Depende do que você vai dizer. Do modo pelo qual são ganhos e pelo modo pelo qual são usados, vai dizer, do modo que eles são ganhos. Ganhou honestamente? Ou ganhou desonestamente? E o modo que você está usando? Está usando correto? Está usando de forma errada? Não é como o voto da pobreza que se obtém a salvação. Se a salvação é pela graça de Deus e por meio da fé, como em Efésios capítulo 2, versículo 8, que está escrito aqui, ó. Olha que interessante esse verso aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos. Não é verdade? Por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Não é a miséria que vai nos fazer mais santos. Tem gente que acha assim, a miséria vai fazer nós santos. Não é a miséria simplesmente que vai fazer você mais santo na presença de Deus. Não é. Não é por causa de você ser pobre que você vai obter salvação. Não é assim não. Ela pode ser perigosa, tão perigosa quanto a riqueza. Presta atenção nisso. Por isso Salomão orou da seguinte forma: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Tá vendo aqui? Quem que é o Senhor? Até os pobres aí negam, se for necessário. Sabe o que é interessante? Muitos pecam no modo de ganhar. Se enriquecem às custas da desgraça alheira dos outros, irmãos. A palavra pesada aqui, a desgraça alheira. É que é ganhar de modo desonesto. Às custas do problema do outro. Né? À custa da desgraça alheira do outro. O que quer dizer isso aí? À custa do problema do outro. À custa da pessoa que está com grandes problemas financeiros. E isso e aquilo. Então, é ganhar de modo desonesto. Cometer injustiça. Usurpando direitos. Toda injustiça, irmão, saiba, é pecado perante Deus. Você faz isso de forma desonesta. Você não faz isso de forma honesta. No modo que você vai ganhar esse dinheiro.
esses bens que você consegue, toda injustiça praticada é pecado, tá? 1 João capítulo 5, versículo 17. Deus deixa isso bem explícito na Bíblia. Não adianta, é pecado. Versículo 17. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Apesar de tudo, tem pecados que não é para a morte, tem pecados que é para a morte. Como a gente disse no assunto da apostasia aquele dia. Ele deixou isso bem explícito e bem claro. Então, toma muito cuidado com o que você faz. Se você está ganhando dinheiro de modo desonesto, corrupto, podre, soberbo, né? Na forma desonesta, custa dos problemas dos outros, você está cometendo injustiça. Injustiça é pecado perante Deus. É pecado. Corrupção, que mais? Corrupção, avareza, ganância. Tudo isso, irmãos, é injustiça, é pecado perante Deus. Agora tem um detalhe. Mas também peca-se no modo de gastar. Gastar dinheiro. Peca no modo de gastar também. Às vezes, quando vamos dar para o reino de Deus, damos só migalhas. Para coisas fúteis e superfluas. Damos sem mão a medir. Seja a nossa vida sem avareza. A gente não pode estar envolvido com amor ao dinheiro. Sabe o que é interessante? Às vezes você usa os seus bens para gastar demais da conta naquilo que não vai te trazer edificação nenhuma. Está gastando de forma desonesta. Está gastando nas coisas que são muito fúteis. Sabe o que é fúteis? Não traz benefício nenhum na tua vida. Não traz benefício. Aí você compra uma coisa que vai você pecar à vontade. Vai você errar o tempo todo. Só dando migalhas para Deus, né? Você não busca Deus, você não busca a presença dele. Você não se arrepende do pecado. Você não busca a presença dele o tempo todo. Não pede perdão por seu pecado. Não pede orientação quando você vai gastar. Então, muito cuidado. Isso aí é avareza. Se você não tomar cuidado com a avareza, como a gente falou aqui, o assunto específico da avareza naquela hora, é importante você entender, como está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. E não fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Não fiquem. Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Não se deixa dominar pela avareza. Sejam satisfeitos do que vocês têm. Sejam satisfeitos do que Deus te deu na tua mão. Só isso. Sim, que você tem só. Pois eu nunca Deus vai deixar você e jamais Ele vai abandonar você. Sejam fiéis no pouco e sobre muito vos colocarei. A promessa da vida eterna. Seja firme com Deus. Viva com o que você tem. E não compra coisas que não vai te edificar. Não entre em dívida. Não entre em problema. Não entre em bagunça. Toma cuidado no modo que você vai gastar o dinheiro. Toma cuidado. Usa com honestidade. Usa com prudência. Usa na forma correta. Quando tiver necessidade mesmo, usa com sabedoria. Porque senão você vai ser como uma pessoa avarenta. Só ama o dinheiro. As coisas fúteis e podres desse mundo. Próximo item. Não podemos deixar que os bens sejam uma ameaça à nossa vida espiritual. Só que antes da gente continuar, como eu falei, tem um artigo aqui, o último, que a gente faz exatamente sobre esse assunto. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Então é interessante vocês saberem nesse artigo aqui, que é a mesma coisa. Eu vou ler, e aqui está um pouquinho mais completo essa explicação. Então é bênção ou maldição? Que é interessante saber isso. Bom, deixa eu tentar aqui. Ok. Bom, vamos lá. Está falando do dinheiro? É bênção ou maldição? Atualmente muito se conversa sobre isso, né? Prega, estuda o tema, quebra de maldição. Pois todos nós queremos ser abençoados por Deus. Então a pergunta que fazemos constantemente é: como podemos... tá. Isso aqui não é assunto não. Eu vou ler isso aqui num outro dia. Eu acho que a explicação aqui do outro assunto aqui já também. Aqui a gente falou das bênçãos materiais. São uma bênção ou maldição? Você usa de forma desonesta, você comete a injustiça. Agora, se você usa da forma correta, você está edificando em vida e resgate de muitos. Você usa para fazer a vontade de Deus, você está fazendo como uma bênção perante Deus, buscando mais vidas perante Deus, mais almas para Ele. Agora, se você está usando de forma desonesta, óbvio que você está fazendo injustiça. E a injustiça Deus não agrada. Agora, no próximo item aqui, que é o último do nosso assunto, a gente não pode deixar que os bens sejam uma ameaça à nossa vida espiritual. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente dá mau exemplo, como a gente vai ver, de dois tipos de ricos que estão escritos na Bíblia.
Mas vamos lá. A Bíblia não proíbe jamais de ninguém ser rico, irmãos. Não proíbe. Ou de possuir bens neste mundo. Vai dizer isso. O que ela adverte nós, irmãos, é quanto aos perigos disso. Os perigos. Mas ela também mostra dois tipos de ricos. Dois tipos que a gente vê no exemplo. Quais são eles? Vamos lá. Há um rico usuário, olha aí, que só quer se ajuntar para si. No tempo de Jesus, no país pobre como a Palestina, sugada pelo Império Romano, eram escassos os ricos. E os que o eram como náufragos, que acharam alguma coisa para se agarrar, faziam com desespero e sofreguidão. Como vocês veem, né? Um tipo de rico. É como o exemplo daquele lá que, né, irmãos? É como o exemplo daquele rico que procurou Jesus, pediu para entrar na coroa da vida eterna, se tinha jeito, falou de bom mestre, né? Aí não quis deixar sua riqueza de lado, não é verdade? Mas é um segundo exemplo aqui, que é que apesar da riqueza que possui, ele põe o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É como eu falo para vocês, tem um lado positivo disso também. E esse exemplo é escrito em Lucas, capítulo 19. Estamos falando de Zaqueu, publicano. Então, o outro tipo de rico, que apesar da riqueza que possui, ele põe o reino de Deus e sua justiça em primeiríssimo lugar, irmãos. Um exemplo claro é que Zaqueu, aquele homem rico de Jericó, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Eu vou ler também esse aqui, que esse aqui é mais interessante, né? Esse aqui entendeu, né? Entendeu de dar metade aos bens aos pobres. É um exemplo, né, irmãos? Olha o que fala essa palavra. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele é um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Ele quer conhecer Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Por isso que jamais se deve falar, irmão, que rico não entra na glória de Deus. É difícil de entrar, mas vai ter rico que vai ser salvo? Vai, irmãos. Pô. Irmãos, Zaqueu é um belo exemplo disso. Ele deu a metade dos bens aos pobres, sabe? Ele era um publicano, ou seja, ele contava dinheiro. Ele contava, ele cobrava imposto, cobrava aluguel, né, daquela época, né? Os publicanos, contava tudo, né, mano? Os ricos, né? Era rico, ele cobrava o aluguel daquela época. Só que ele, irmãos, ele deu metade dos bens aos pobres. Ele se converteu. Ele conheceu Jesus, como é o desejo do coração dele. Conheceu. E ele falou: se alguma coisa tenho defraudado, Senhor, me constituo quadruplicado. Eis que eu dou metade aos bens aos pobres. Então, não se diz que ele ficou pobre para seguir a Jesus. Ou seja, ele continuou rico. Ele continuou. Mas ele deu, irmão, ele mudou sua atitude, dando os bens materiais para eles. Deixando com os outros, ele foi dividir, entendeu? Entendeu o que Jesus quer de você? E você, por acaso, que é rico, você que tem dinheiro, por exemplo, não sei, se alguém que segue nosso canal que é rico, milionário, não sei dizer, será que não custa você dividir seus bens com os pobres? Dar uma cesta básica, dar um alimento, dar uma comida, passar uma palavra? Bem, será que é impossível uma pessoa fazer a atitude que Zaqueu fez? É para dizer para vocês, irmãos, rico pode ser salvo? Pode. Pode, irmão, só mudar a tua atitude, só andar na presença de Deus. Porque eu falo para você, irmão, não importa a classe, não importa o sexo, não importa a religião da pessoa, não importa. O importante era ser uma pessoa que ama a Jesus em espírito e em verdade. Uma pessoa que ama o próximo como a ti mesmo. Não importa se é pobre, não importa se é rico. A pessoa dá, irmão, os seus bens para a pessoa, para ajudar o próximo, ajuda. E pode ser salvo. Então, irmão, Mateus registrou que José, também de Arimateia, ele foi um discípulo de Jesus e ele era rico. Como em Mateus capítulo 27, versículo 57. E olha o que fala aqui nessa palavra.
27, versículo 57. Já era quase meia-noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. E ele foi um responsável, irmão, para carregar o corpo de Jesus. Então ele ofereceu a Jesus o túmulo que o Senhor teve, sabe? Ele que ofereceu a Jesus um túmulo. Então esse homem tinha no seu quintal uma árvore que dava a ele e a sua família agradável sombra e frutos saborosos. Porém, esta árvore foi crescendo e chegou a semear a tua casa. Seus galhos pesados nos dias de temporais balançavam perigosamente sobre o telhado da casa. Um deles que caísse seria suficiente para matar toda a família. Aquele homem então não teve outra solução senão a de cortar aquela árvore. Apesar de tão bonita, a mulher e os filhos a princípio protestaram, mas depois compreenderam o problema. Cortar a árvore era necessário para o bem e a segurança de todos. A prosperidade é como uma linda árvore que todos estão procurando cultivar ao seu quintal. Calma que vamos chegar a esse consenso. E dá frutos de conforto, segurança, instrução, etc. Contudo, se ela crescer a ponto de ser uma ameaça à vida espiritual, qual que é a melhor coisa a fazer? É melhor cortar. É melhor ter o tesouro só no céu do que só na terra. Não é verdade? Se as nossas riquezas aumentam, não ponhas nelas o coração. Salmos 62, versículo 10. Se as suas riquezas estão aumentando, não ponha coração nelas. Não permita que os seus bens ocupem tanto você a ponto de não ter tempo de Deus na sua vida. Por isso que eu falo para você. Nossa vida, irmãos. Nossa produção é que nem uma árvore. A nossa árvore chega, né, irmão? Ser abençoada. Você comendo da palavra de Deus. Você frutificando. Você dando louvor a Deus. Você se alegrando. Só que aí, sua árvore cresce. Você acaba virando as costas para Deus. Vai para o mundo. Aí começa a ser uma ameaça. Seus galhos ficam pesados. O fardo fica pesado. Vai pecando para lá. Vai pecando para cá. Vai ficando pesado os seus galhos. Vai ficando pesada a tempestade. Poderia acabar caindo. Poderia estar quebrando a tua semente. Poderia estar você apodrecendo cada vez mais. Tem horas que para você ficar firme com Deus, você tem que cortar do seu pecado. Você tem que permitir de Jesus quebrar o teu galho. Você tem que sair daquilo que não agrada a Deus. Você tem que fazer um sacrifício, espiritualmente falando, e você sai dos seus vícios, que faz você ficar mesmo na presença de Deus. Sabe o que é interessante? Às vezes é interessante cortar galho da tua árvore. É para o bem, é para a sua segurança. Sabe, por exemplo, você sai daquilo que Deus não agrada, do seu pecado. Seja qual pecado você cometeu, como você corrige isso, pedir perdão para Jesus. Jesus te corrige, o Espírito Santo. Corta o galho podre e faz você se frutificar de novo. E no lugar daquele galho quebrado, ele acaba juntando um outro galho no lugar daquele antigo. Aí cresce de novo. Aí volta a ficar firme na presença de Deus. É assim, a correção. Por que é importante, irmão, nós realmente estar no conforto espiritual com Jesus? De estar com segurança nele. De ter instrução da parte de Deus. É melhor do que você estar aí, no mundo, do pecado, do engano, fora da presença de Deus. Né, irmãos? É melhor do que nada. Sabe o que é importante? É você crescer no conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não fica focado nos seus bens materiais, não. Não vai levar nada nessa terra. Usa os seus bens para servir a Deus, em espírito e em verdade. Se por acaso suas riquezas aumentam, não ponhas o coração jamais para ela. Não permita que jamais os seus bens ocupe você a ponto de não ter tempo para Deus na sua vida. Evite, dá aos pobres, aos necessitados, ajuda o próximo. Você não pode dar uma cesta? Ora por ela. Vive em vida, em resgate de muitos. Porque é assim que você cresce na presença de Deus. Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige. Lembra que é melhor você ter um tesouro no céu do que só na terra. Acumula tesouro nos céus. Acumuleis tesouro nos céus. Se você consegue ser fiel no pouco que você tem, no pouco que Deus te deu, na tua simplicidade, quando você for arrebatado, quando você estiver diante de Deus, no tribunal do galardão, Ele vai olhar para você e vai falar: aí está, servo bom e prudente, sobre o pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe quem falou isso? Jesus. É que nem na parábola. Entra no gozo do teu Senhor.
Imagina a casa que você vai receber na glória de Deus. Imagina o tesouro que você vai receber na glória de Deus. Maior, porque você foi fiel no pouco. Então, você, consequentemente, vai ser fiel no muito. Agora, aqui é outro detalhe. Se você foi fiel no pouco, no muito, você também vai ser. Você entende isso? Então, pensa muito bem. As riquezas materiais ajudam? Ajudam. Mas o que é melhor? Você acumular tesouro no céu. Esse assunto mostrou claro que nós não vamos levar nada desta terra para a glória de Deus. Mas aprenda a viver na presença de Deus, vivendo do pouco, e muito Deus te colocará. Glória ao teu santo nome. É isso, irmãos. Esse estudo tem certeza que vai colocar você na presença dele, presença de Deus. Mesmo que a pessoa também possa ser rica, lembre-se, divide o seu dinheiro com os pobres, ajuda o pessoal com necessidade, dá cesta básica, dá força, necessita. Vai lá pregar a palavra de Deus para essas pessoas e você terá um tesouro nos céus. Simples assim. Glórias a Deus. É esse o assunto da live, irmãos. Live não, é podcast, né, irmãos? E eu peço a vocês, irmãos, que orem por mim e que Deus fique firme na vida de vocês. Bom? Em breve nós vamos nos encontrar na glória de Deus, irmãos. Mas desse estudo é isso, irmãos. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo assunto, no próximo podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Fiquem com a paz de Deus, irmãos. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Fui, irmãos.